A pregação de João Batista. Lucas capítulo 3, versículos 3 a 14. Certamente, devemos nos cultos que prestamos ao nosso Senhor, dentro e fora da igreja, falar das bênçãos que Ele nos faz. Devemos mesmo falar das mudanças que uma vida com Cristo causa em nós, e com certeza, anunciar as promessas materiais e espirituais que Ele nos faz. Mas, precisamos ter em mente que a palavra de Deus é muito maior do que o que Ele nos faz ou pode fazer por nós. O centro de nossas pregações, nosso louvor, de nossas ações dentro e fora da igreja precisam estar centradas na pregação de Jesus Cristo, caminho este que foi preparado por João Batista e continuado pelos apóstolos. Ao invertermos este caminhar, aumentamos o número de irmãos que recebem a Cristo como único Senhor e Salvador, não pela pregação de arrependimento e mudança de vida, e sim pela oportunidade de receber as bênçãos que Ele nos traz, e isto é perigoso. Qual seria então a pregação central apresentada por eles? Qual seria então a palavra de salvação anunciada no Novo Testamento? Vejamos uma parte, apenas uma parte dela a seguir. Versículo 3. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João Batista, segundo os relatos que temos na Bíblia, não saiu às cidades dizendo que Deus iria multiplicar a riqueza de seu povo, não anunciava profecias de milagres terrenos, ou que faria seus servos se tornar grande aqui na terra. É certo que tudo isso é possível se estiver nos planos de Deus, mas em outros lugares ouviremos este servo dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E nós, queridos irmãos, que pregação estamos anunciando ao nosso próximo? Será que pelo menos por vez e outra anunciamos a necessidade de conversão, de arrependimento de pecados e principalmente da necessidade de mudança de vida? Aliás, estamos nós vivendo a palavra que pregamos? Versículo 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É preciso ter em mente que João Batista tinha uma tarefa especial. Ele é a voz que clama do deserto e deveria realizar uma tarefa muito difícil para o seu tempo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Precisamos lembrar que muitos eram os que lideravam a igreja do Senhor, muitos os que pregavam e anunciavam as leis, as ordenanças, inclusive as humanas. No entanto, não anunciavam arrependimento de pecado, somente sobrecarregavam o povo com ordenanças que eles mesmos não cumpriam, julgavam com dolo e parcialidade, corrompiam a palavra de Deus para benefício próprio, inclusive se fazendo mestre e engrandecendo seu próprio ego. E isso não somos nós que dizemos. O próprio Jesus anuncia isso em seu Evangelho e apontaremos isto em outros textos. Agora, refletindo um pouco sobre nossos dias, será que nosso tempo está mesmo tão diferente do tempo de João Batista? Será que não vemos pessoas desvirtuando a palavra de Deus dentro e fora da igreja, fazendo interpretações pessoais a fim de se engrandecer e ou tirar benefício para si? Estamos, meus irmãos, atentos para ouvir a palavra, a Bíblia, aquilo que Deus quer nos falar e não aquilo que queremos ouvir dele? Não caiamos nessa tentação. Versículos 5 a 9. E toda a carne verá a salvação de Deus. Mais uma vez, queremos chamar a atenção da especificidade que foi o Evangelho de João Batista. Ele tinha uma missão: preparar o povo para receber a presença do Salvador e assim reconhecer na terra a salvação de Deus, que é Jesus Cristo. Temos que ter cravado sempre em nossa mente e em nosso coração que o foco de nossa palavra deve ser o reconhecimento de Cristo como o centro de nossas vidas. Tudo para Ele, porque dele são todas as coisas. Sabemos que o versículo 7 assusta, mas saiba que outros textos irão apontar para a necessidade dessa fala dura à multidão, até por causa dos falsos líderes, os que manipulavam o povo, que estavam lá para de algum modo tentar tirar proveito, e João o sabia.
No entanto, o que ele diz no versículo 8, independente de nossa condição espiritual, nos serve também de alerta. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E assim como está na Bíblia, nós também vos dizemos: se nós não falarmos o evangelho da salvação, as pedras falarão em nosso lugar. Versículos 9 a 14. E também já está posto o machado às raízes das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Sim, meus irmãos, é a palavra dura que João veio trazer. Afinal, era necessário, não é mesmo? A partir dessa afirmação, a multidão começou a perguntar o que haviam de fazer, e a Bíblia aponta para algumas, não sabemos se todas, as instruções que ele então diz. Ao povo, de modo geral, indicou: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Que podemos simplesmente traduzir para: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aos publicanos, diz: não cobreis mais o que o estipulado. Que podemos traduzir como não tirar proveito das pessoas ou não explorar o próximo, e mais uma vez, caímos no mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aos soldados afirma: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, que podemos então traduzir como agir com honestidade, retidão, justiça, e outra vez caímos no segundo mandamento supremo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resumindo, meus irmãos, o evangelho de arrependimento, de conversão, de mudança de vida passa necessariamente pelo segundo mandamento maior anunciado por Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olhando por essa perspectiva, o evangelho de João Batista não é tão duro assim. Aliás, nem é para ser duro, não é mesmo? Que Deus nos abençoe. O texto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais o que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E eles lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo.